Aleluias. Eu vou ler uma passagem que está no livro de João, capítulo 17. Foi o que o Senhor colocou no meu coração, né? Trazer uma ministração rápida para os irmãos, que eu ainda vou fazer uma visita ainda. E eu creio que Deus vai falar comigo e contigo, amém? Porque Ele é o Deus que revela a palavra, e a profundidade da riqueza do Senhor está na palavra do Senhor. Então, cada vez que nós abrimos a Bíblia e que nós lemos, né, o Espírito Santo ele vai revelando para nós aquilo que é a vontade dele para nós. Então eu vou ler sobre a oração de Jesus, a partir do versículo 20. Próprio Senhor Jesus fez uma oração em prol das nossas vidas, amém? Está escrito assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. O Senhor Jesus estava orando pelos apóstolos, por aqueles que iam fazer a obra dele. Após ele subir para o céu, o Senhor Jesus estava fazendo uma oração a Deus e pedindo para Deus, para que Deus ele cuidasse, né? E que a mensagem chegasse também a nós nos dias de hoje. A palavra de Deus está dizendo assim: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, e eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens em mim esteja neles e eu neles esteja. Amém? Feche teus olhos. Senhor, estamos aqui, Senhor, essa é a tua palavra, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, fala aos nossos corações aquilo, Senhor, que o Senhor quer falar, Pai, não o que nós queremos, não o que nós desejamos, porque, Senhor, o nosso ego, Senhor, quer ouvir palavras boas, Senhor, que lisonjeiam, Senhor, o nosso coração, que alegra, Senhor, a nossa alma, mas nós precisamos ouvir aquilo que é a tua vontade, aquilo que nos traz crescimento, fortalecimento. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço e te dou graças desde já, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Pode tomar seus assentos. Eu pedi uma palavra para o Senhor, né, para mim estar ministrando nesta noite, porque eu queria pregar sobre união. Porque eu estava indo trabalhar hoje, é interessante que é a segunda vez que eu vejo, eu não entendo muito de passarinho, né? Mas quando eu estou indo trabalhar, naquele exato momento, porque o ônibus ele é bem pontual, o máximo que ele adianta é 2 minutos, então ele passa geralmente 6h18 ou 6h20, ele sempre passa um horário certinho, né? Então assim, é exatamente no mesmo momento que eu já presenciei por 2 vezes, talvez as outras vezes eu não prestei atenção,
mas agora hoje foi algo que me chamou a atenção. Enquanto eu estava indo trabalhar, o Espírito Santo tocou no meu coração e ministrou no meu coração sobre aquele acontecimento. Eu olhei para o lado, e conforme eu olhei para o lado, eu percebi que tinha um grupo de 6 passarinhos brancos, e eles andavam assim numa perfeição. Eles voavam numa perfeição, eles voavam numa perfeição, e eles estavam todos juntos, e eles estavam unidos. E é interessante que eles conseguem cronometrar uma distância, para que um não venha bater no outro, para que um não venha derrubar o outro. Eles conseguem cronometrar uma distância. E é interessante que tinha 4 passarinhos com uma distância cronometrada certinha, voando em linha reta. E tinha 2 passarinhos voando em cima, também em linha reta. E uma distância assim bem cronometrada. Se você olhar e observar, é como se eles medissem. É uma perfeição muito grande. É como se eles medissem o espaço de cada um para voar, de uma forma que eles continuem naquela mesma batida das asas, e que eles não venham prejudicar o voo do seu próximo, o outro passarinho que está com ele. E eu estava olhando aquilo e eu falei assim: Senhor, que coisa linda, porque conforme o ônibus foi passando aqueles grupos de passarinho. E eles passaram, depois passou mais um outro grupo de um outro passarinho, que eu acredito que seja as andorinhas também, né? Que vocês podem ver que as andorinhas também, quando elas estão sempre em bando, elas não voam sozinhas, elas estão sempre em bando. E eu comecei a olhar e falar: Senhor, que coisa linda. E o Senhor começou a falar no meu coração e começou a falar assim: olha, isso é união. Isso aí é comunhão. E eu falei: Senhor, é verdade, é comunhão, é união, né? E é interessante que ontem eu postei um texto falando, ontem, né? Eu postei um texto, eu tirei uma foto do meu cactus, eu não sei quem viu, e eu postei uma foto dele falando assim, que, né, mesmo você se sentindo pequeno, né, você pode dar lindos frutos. Basta você olhar para a natureza e observar a natureza. Eu tenho um mini cactus desse tamanho assim, e ele saiu vários frutinhos vermelhos, e aqueles frutinhos vermelhos chamam a atenção. Você olha, você vê aquele monte de espinho, mas você vê aqueles frutos sobressaindo os espinhos. E aquilo me chamou a atenção, e eu coloquei um texto assim: aprenda com a natureza. E hoje de manhã, eu indo trabalhar, o Senhor, Ele ministrou no meu coração, mais uma vez, sobre a natureza, sobre aqueles passarinhos, né? E o Senhor me lembrou, né, de ver, de olhar e observar a unidade com que eles estavam caminhando. E o Senhor falava assim no meu coração: olha, eles estão caminhando juntos, eles não são presas fáceis. Eles não estão distantes um do outro. E aquilo me chamou a atenção, e eu falei: Senhor, eu queria ministrar sobre isso, mas eu queria uma palavra. E o Senhor me deu essa oração de Jesus, orando a Deus e pedindo a Deus para que o seu povo, aqueles que ouvissem a palavra e crescem, que tivessem uma comunhão, não só aqui na terra, mas tivesse uma comunhão em Cristo, e Cristo dizendo: Senhor, eu quero que eles sejam um como nós somos um. Olha que interessante. E o Senhor, Ele orando dessa maneira e pedindo ao Pai para que isso acontecesse. E eu trago para os dias de hoje, para as nossas vidas. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil de nós conseguirmos unir a igreja. Nós estamos vivendo um tempo de dificuldade de união, mas a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos ter essa comunhão, nós precisamos ter essa união. Por quê? Porque eu fiquei imaginando, quando o Senhor falou para mim assim: olha, se eles não caminhassem juntos, eles seriam presas fáceis. E muitas vezes o que acontece? Nós nos afastamos do corpo de Cristo, nós ficamos distante, e nós começamos a receber os ataques do inimigo. E da mesma forma é aqueles passarinhos, de repente vem um gavião, vem uma ave, porque tem ave que come ave, vem uma outra ave e ataca aqueles passarinhos. Se algum sair de perto,
ele vai ficar uma presa fácil, mas se ele estiver caminhando ali naquele grupo, junto com aquele grupo, aquela ave predadora, ela vai olhar para aqueles passarinhos e ela vai pensar assim: não tem como eu atacar porque estão em grupo. E eu quero trazer para a unidade da igreja essa ministração. Eu quero perguntar para você até que ponto você se enxerga como igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Até que ponto você tem lutado para que você faça parte do corpo de Cristo. Fazer parte do corpo de Cristo, irmãos, não é somente a gente vir aqui na igreja e sentar e assistir um culto. Fazer parte do corpo de Cristo é nós termos uma comunhão ao ponto de nós conseguirmos fazer como aqueles passarinhos, conseguir cronometrar as nossas vidas, observar o nosso próximo, nos preocupar com o nosso próximo, ver se o nosso próximo está bem, se ele está precisando de alguma coisa, olhar para o nosso próximo e olhar e falar assim: não, peraí, o que eu posso fazer para o meu irmão? De que forma que eu posso ajudar? Eu estou caminhando contigo, eu estou caminhando com você, será que eu estou caminhando mesmo? Irmãos, nós estamos vivendo num tempo onde está difícil amar, está difícil perdoar. Está difícil, irmãos. Está difícil porque nós estamos num momento onde nós não temos, a gente fala assim: ai, nossa, o diabo está furioso. Não é? A gente tem uma mania de falar: o diabo está furioso. Mas muitas vezes o diabo entra porque nós abrimos brecha. Muitas vezes o diabo atua nas nossas vidas porque nós temos brechas abertas e nós precisamos fechar essas brechas. Irmãos, o Senhor, Ele quer que a igreja dele seja abençoada. Ele quer que você esteja aqui, pulando 2 metros de altura, glorificando, jubilando, porque você tem bênçãos para contar, porque você tem vitórias para contar. Como é bom ouvir um testemunho, né? Como é bom ouvir o irmão Alisson contando que o armário dele até arriou de tanta bênção que chegou num dia só. Deus quer que a nossa bênção seja assim, recalcada, sacudida e transbordante. Ele quer que nós sejamos assim, abençoados pelo Senhor. Mas Jesus, Ele teve essa preocupação, não foi à toa porque que Ele teve essa preocupação. A preocupação que Jesus teve é porque Ele sabia que nos dias de hoje as pessoas não iam se preocupar tanto mais com as outras. As pessoas não iam fazer mais questão do problema das outras, não iam se preocupar se a outra pessoa estava passando um momento difícil, se a outra pessoa estava chorando, ou se ela estava alegre. Como eu disse aqui outro dia atrás, tem a palavra de Deus que nos orienta, que fala que se tiver alguém triste, que você chore com ele também, mas se tiver alguém alegre, que você cante louvores. E muitas vezes a gente está vendo as pessoas chorar, nós estamos vendo as pessoas perecer, e nós como igreja do Senhor Jesus não fazemos nada. Nós precisamos conquistar esta união, nós precisamos conquistar esta comunhão, igreja. Tem um ditado aí no mundo que fala assim, que uma andorinha sozinha ela não faz verão. Quem aqui já observou as andorinhas? Eu observo muito. Ninguém nunca observou? Já observou? Elas fazem um show. E você já viu alguma se trombar e cair? É tudo cronometrado. Observa a tua vida mais. O Senhor está falando aqui para nós nesta noite. Observe mais a tua vida espiritual. Talvez você esteja dando trombada demais porque você não está cronometrando os teus passos. Talvez você não esteja vigiando como um servo de Deus. Talvez você não esteja olhando as coisas da forma que se tem que olhar. Talvez você não esteja orando e buscando a comunhão da forma que se precisa buscar. Nós precisamos começar a enxergar as coisas, irmãos, de uma forma diferente. Eu ouvi algo sábado, que eu falei assim: não, eu não estou escutando isso, não é possível.
Eu não estou escutando. Eu não posso nem comentar com a igreja, porque é algo muito sério. É uma atitude, é uma acusação de uma atitude de um pastor muito séria. Então eu não posso comentar com os irmãos, mas eu vou falar para os irmãos: irmãos, fica na palavra de Deus. Fica na palavra de Deus, vigia em todo tempo. Em todo tempo, vigia, irmãos. Como doeu meu coração de ouvir algo essa semana. Como doeu. Irmãos, tem pastores, irmãos. Pastores que estão buscando outros meios, que estão fazendo como Saul. Saul, quando ele não ouvia mais a voz de Deus, quando ele desesperou, e quando ele não ouvia mais a voz de Deus, o que ele fez? Ele foi consultar uma feiticeira. As pessoas estão querendo coisas rápidas. Coisas rápidas, irmãos. E eu ouvi algo que entristeceu o meu coração. Eu ouvi uma pessoa falou para mim assim: olha, aqui na cidade tem muitas pessoas cristãs, não me deram nomes, que estão indo buscar outros meios para receber a bênção. Eu não posso detalhar para os irmãos o que eu escutei. Eu não posso. Irmãos, fiquem atentos, porque o diabo, ele vai conseguir pegar muitos cristãos, e esses que deixam a casa do Senhor e vão consultar esses tipos de coisas, já estão condenados. Se não tiver arrependimento, se não tiver busca, se não tiver arrependimento, porque o Senhor, Ele fala que nós não podemos servir a dois senhores, porque a gente vai agradar um e desagradar outro. Não tem como eu agradar dois senhores. É difícil, até para a gente, muitas vezes a gente, falar esse tipo de coisa é difícil, porque vai falar assim: a pastora de novo deu uma cajadada. Irmãos, enquanto eu estou pregando a verdade aqui nesse altar, você está refletindo. Mas tem pessoas que estão em cima de altar, pregando mentira, engano. E as pessoas estão achando que pode sair da igreja evangélica e ir buscar outros meios, que eu nem vou falar para os irmãos que outros meios que é. Nós precisamos nos unir como igreja de Cristo. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus, porque o diabo, ele está pegando nesses mínimos detalhes. A primeira coisa que ele faz é, sabe o quê? Fazer você perder a fé, desacreditar. Ele começa a soprar no seu ouvido e falar: esse negócio de você ir na igreja. Tem certeza que Jesus existe mesmo? Sabe, aí você vai: é verdade, né? É verdade, eu fui na igreja todo esse tempo, não resolveu nada na minha vida. É verdade. Nossa, é verdade, será que Jesus é... E sabe, o diabo, ele começa a soprar no ouvido, porque as pessoas, elas não estão vigilantes, irmãos. Ele age através de brecha. E ele começa a colocar dúvida, e quando a pessoa começa a ter dúvidas, sabe? Só que eu falei para a pessoa, é o seguinte: o diabo, ele dá com uma pressa tão grande, ele dá com uma rapidez muito grande, porque as pessoas estão buscando facilidade, então ele dá. E da mesma forma que ele sabe o seu ponto fraco para te atingir dentro da igreja, ele sabe também o seu ponto fraco com aquilo que você quer materialmente. E o que acontece? Ele usa a sua fé, muitas vezes, que está pequena, se você não firmar, não lutar, porque a Bíblia fala assim: aquele que perseverar até o fim, tem que ter uma perseverança. Se você acha que é fácil, um pastor está aqui todos os cultos, um diácono, uma diaconisa, um presbítero,
Ah, não, é fácil porque ele é pastor. É fácil porque ela é pastora. Eu sou humana como vocês, mas tem uma coisa que eu faço, eu persevero, eu luto para eu ficar de pé. Eu clamo misericórdia para eu ficar de pé. Não existe esse negócio de pastor ser mais forte, não. Você pode ser forte e muito mais forte que um pastor, se você quiser. Outro dia o pastor Mateus leu aqui, e falou de um casal, não lembro o casal, mas o pastor Mateus falou de um casal que excedeu o apostolado. Um homem e uma mulher. Quem lembra aqui? Quem lembra do nome do homem e da mulher? Ninguém, né? Excedeu o apostolado. Não era apóstolo, não era pastor, não era evangelista, mas excedeu o apostolado. Foi além de Paulo. E é isso que Deus quer de você. Que você vá além das suas limitações, além das suas forças, além de onde você acha que você pode ir além. Basta você querer, basta você perseverar, basta você buscar a comunhão, basta você buscar a santificação, a paz. Porque é uma ordenança que Jesus falou, olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É interessante que eu olhei aqueles passarinhos e eu falei, Senhor, eles andam, é como se tivesse posso dizer assim, uma cordinha, colocando distância entre eles, mas eles voando unânimes, juntos. E a palavra de Deus diz que eu tenho certeza, irmãos, só aconteceu, se cumpriu a profecia do livro de Joel, capítulo 2. No livro de Atos, capítulo 2, o dia do Pentecostes, porque a palavra de Deus relata no capítulo 1, que aquele povo estava unanimemente buscando a Deus. O Senhor, Ele não vai vir buscar uma igreja dividida. O Senhor não vai buscar uma igreja que não tem comunhão. O Senhor não vai buscar uma igreja que está um para um lado, outro para o outro. O Senhor vai buscar uma igreja que está aqui como Jesus e o Pai. É o mesmo pensamento, é a mesma comunhão, é a mesma ligação. Muitas vezes, sabe o que acontece dentro da igreja? Jesus, o Pai, está lá, Você já viu a Bíblia relatar que Jesus alguma vez disputou com o Pai o seu entendimento? Quem que simplesmente resolveu achar que era alguém, foi lançado fora? Lúcifer. Querubim da guarda. Começou assim, Ei, você viu como eu sou bonitão? Querubim da guarda, irmãos. Ele era um anjo de luz. Anjo de luz. Ele conseguiu convencer a terça parte dos céus contra Deus. Mas nós não vemos em nenhum momento Jesus discordando da decisão do Pai, que era colocar Ele na cruz do Calvário e Ele derramar o sangue pela humanidade, por aqueles que o odiavam, por aqueles... Olha, eu estava lendo uma passagem esses dias, que Jesus ele foi expulso de uma cidade, simplesmente porque Ele fazia milagre. Aí sabe o que nós não queremos? Nós queremos ser os queridinhos do Senhor. Não queremos que o irmão olhe para a gente com cara feia. Não queremos que o irmão não, fiquei chateado. Fiquei triste.
não gostei disso, não gostei daquilo, e não sei o que, não estou contente, não está me satisfazendo, e não sei o que, não está me agradando. Nós estamos assim, igreja. E Jesus está falando assim, olha, Jesus está clamando e está suplicando que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A Cláudia estava falando outro dia aqui, que estava no mercado, e no mercado estava lá tendo uma disputa, né, conversando, e as irmãzinhas descendo a lenha no pastor, na fila do supermercado. Grande sabedoria, né? Grande sabedoria. Infelizmente, a gente anda por aí, hoje em dia a gente ouve, os pastores estão famosos, mas estão famosos de ser servo de Deus, ou estão famosos das ovelhas defamar? Né? Então nós temos que ser um, como o Senhor falou, um. Como Ele e o Pai é um, nós temos que ser um. Amém, igreja? E andar e nos preocupar em caminhar com o nosso próximo juntos, de uma forma que, né, o passarinho ele voa, né? Ele bate as asas assim, ó. Aí chega mais perto, flup, 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 no outro, você está batendo asa em mim. Aí começa a guerra. Isso não acontece. Mas dentro da igreja a gente tem que vigiar, porque o diabo, ele está ao derredor. A palavra de Deus diz que ele está ao derredor. E a gente tem que vigiar para que a gente não caia nessa tentação da desunião que nos afasta da presença e da vontade de Deus. Amém? Aleluia. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Né? Que essa palavra venha falar melhor ao teu coração. Né? Que você venha fazer o uso dela. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, principalmente, eu estou sentindo de falar aqui, principalmente em casa, seja igreja. A coisa mais difícil não é você ser igreja aqui, é você ser igreja dentro da tua casa. Sabia? Né? Tem uma musiquinha até que o cantor fala, mamãe, vamos morar lá na igreja. E a mamãe pergunta por quê? Porque lá o papai é uma benção. Mas em casa xinga palavrão. É, igreja. Então nós temos que tomar cuidado, porque eu tenho que ser igreja onde ninguém está me vendo. Eu tenho que ser igreja para os meus filhos. Eu tenho que ser igreja para o meu esposo, para a minha esposa. Eu tenho que ser igreja em primeiro lugar na minha casa, para depois eu vir aqui e dar testemunho de cristão aqui dentro. Mas antes eu tenho que começar lá no meu lar. A igreja começa em casa, igreja. Começa em casa. Começa em casa como? Respeitando um ao outro, não ofendendo, não maltratando, não xingando palavrão. Ai, pastora, mas eu não consigo, eu não sei o que acontece, eu não consigo, eu fico nervoso, eu solto os pi. Então, irmão, vigia, ora a Deus e vai ter um particular com o Senhor. O importante é você se livrar disso, amém? Feche os teus olhos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te agradecemos pela tua fidelidade, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra, Senhor, venha ser, Pai querido, Deus amado, como uma fonte, Senhor, que rega no coração dos teus filhos, Pai querido, e passa por todo o corpo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, trazendo sabedoria, fortalecimento, crescimento, Pai, em ti nós pedimos a ti, Senhor, que o teu Espírito venha falar melhor ao coração de cada um, Pai. E trazer, Senhor, a consciência, Senhor, daquilo, Senhor, que cada um precisa mudar. Daquilo que cada um, Senhor, precisa melhorar. Eu te peço, Senhor, nos ensina, Senhor, a ser um, Pai. Como o corpo de Cristo ser um. Assim como o Senhor é um com o nosso Deus, ó Jesus Cristo. Nós pedimos a ti, Senhor. Nos ensina, o Senhor orou, Pai. E pediu, Senhor, que nós fôssemos um. Nós pedimos a ti, Senhor, que a cada dia nós venhamos fazer a tua vontade, o teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém?